começar então. Vamos fechar nossos olhos para uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por mais um dia, obrigado que você tem nos conduzido até aqui. Senhor, neste momento a gente vem diante da Tua face para novamente aprendermos um pouco mais de Ti, Papai querido, assim como as pessoas ficavam aos pés de Jesus, Papai querido, que neste momento a gente possa estar aos Teus pés, nos permitindo, Papai querido, ser ministrados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada não conseguimos completar bem a história de Jacó. Vamos só terminar ela. E ela, na verdade, nos vai introduzir justamente no nosso tema de hoje, que é José, a vida de José. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma ligação interessante entre José e Jacó. Jacó e José. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. A gente viu que Jacó ele teve uma transformação na vida dele. Jacó, o significado do nome Jacó era enganador, né? Uma pessoa de não confiança. E a gente sabe que muitas vezes no Antigo Testamento o nome ele tinha muito a ver com a essência da pessoa, né? Com aquilo que a pessoa era, o caráter da pessoa. E realmente isso se tornou real na vida de Jacó, porque ele inclusive enganou o pai dele para ficar com a herança, né? Não que ele já não tivesse recebido ela, né? Porque Esaú já tinha passado a herança para ele, em troca daquilo aquele ensopado, e por isso que Esaú também ganhou o apelido de como é que é? Moab, não, Edom, que significa vermelho, né? E ele já tinha então recebido a herança de Esaú verbalmente, e depois na ação mesmo ele foi lá e enganou o pai dele. Depois ele é enganado, trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, acabou casando com Leia. O sogro enganou ele. Trabalhou então, ficou uma semana, né, de núpcias, e aí recebeu a Raquel e trabalhou mais 7 anos. Depois disso, Labão, sogro dele, começa a mudar o salário dele constantemente, né? Quando via que dava mais ovelha malhada, ele, não, então as tuas ovelhas são as brancas. Aí as brancas davam mais filhotes, aí ele mudava, não, agora são as brancas. Aí agora são as malhadas, e por aí foi, né? E Deus foi abençoando Jacó. Muito bem, chegou o momento que Deus falou com ele para ele voltar para a terra de Canaã. E aí ele sabia o que esperava ele, porque no momento que ele saiu de Canaã não foi de uma forma muito agradável, saiu fugido, e a gente ainda lembra das palavras do irmão dele, né, que ele ia esperar Isaac morrer, que depois de Isaac morrer ia ser a hora de Jacó, ele ia se vingar de Jacó, sendo que ele não tinha muito que se vingar, né? Porque ele mesmo tinha vendido a primogenitura, não sei por que ficou tão irado com Jacó, sendo que ele mesmo tinha passado esse direito para Jacó. Mas enfim, ele correu risco de vida. Jacó, naquela angústia de voltar para a terra dele, sabendo o que estava esperando ele, a ira do seu irmão, ele tem uma experiência muito forte. Em Gênesis capítulo 32, nós temos a descrição dessa experiência que Jacó teve com Deus, né? Diz ali a partir do versículo 22, naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir,
pois já rompe o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Aqui a gente vê um homem, alguns consideram como sendo um anjo de Deus, o anjo do Senhor, porque somente Deus teria poder para mudar o nome de alguém, a autoridade para mudar o nome de alguém. E então, por essa razão, então, eles consideram como se fosse a personificação de Deus, certo? E, de repente, inclusive, então, a aparição de Jesus já no Antigo Testamento. Ok, aqui o caráter de Jacó é restaurado, transformado. Jacó ele voltava para casa, fugindo de Labão, e ele se confrontou agora com o passado dele. Ele estava sendo confrontado com o passado, porque ao encontrar Esaú, ele estava se encontrando com o passado dele. E acredito que havia uma luta interior também, neste momento, por encarar as consequências do passado, que ele sabia que viriam. E ele não estava preparado para enfrentar as consequências do passado. E neste momento ele então tem uma luta, ele busca a Deus, e nessa luta de busca por Deus, de segurança, porque havia essa ideia de segurança, porque Deus tinha prometido para ele, né, que se eu fosse retornar em segurança, ele daria os dízimos. Vocês lembram que essa aliança Jacó tinha feito com Deus. E agora ele apela justamente por ele está completamente inseguro em si mesmo. E então Deus transforma o nome de Jacó por Israel, que é príncipe de Deus. Um nome de vitória, um nome de restauração na vida de Jacó. Com isso a gente sabe também que houve uma restauração do caráter, porque Deus não muda o nome sem mudar só externo, se não muda internamente também. Então houve uma transformação da vida de Jacó. Ele estava pronto agora para se encontrar com Esaú. Muito bem, o encontro com Esaú acontece e veja lá no capítulo 33, versículo 15 em diante, diz o seguinte: respondeu Esaú: então permita-me deixar contigo alguns dos meus homens. Perguntou Jacó: aos olhos de meu senhor. Não, perguntou Jacó: para quê? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho de Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Depois que voltou de Padã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, de Siquém, a parte do campo em que estendera sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Muito bem, aqui ele voltou em segurança. A gente já leu um pouquinho do encontro dele com Esaú. Não vou ler todo esse texto, mas o que acontece? Ele, de tanto medo, ele vai enviando presentes para Esaú, e manda gado, e manda camelos, e manda ovelhas, e vai para aplacar a ira do irmão, porque ele estava pensando, a última imagem que ele tem do irmão dele é alguém irado, querendo matar ele. Então eu vou agradando ele, dando presente, né? Vai que nisso ele já vai se acalmando. Eu vou vir com a minha família lá atrás, né? Lá, bem lá no final eu vou vir. E quando eles se encontram, ele tem uma surpresa. Esaú vem lá, abraça ele e fala: eu não quero teu gado, não quero os presentes que você me deu, tá? Deus tem me abençoado também. Então houve ali uma restauração, mas eu vou colocar para vocês uma pseudo-restauração, ou uma quase-restauração. Eles se olhavam, acredito que eles até simpatizaram, certo? Parece que não tocaram tanto no passado.
Ah, você lembra aquilo que você me fez? Você lembra que não sei o quê? Mas você tinha 20... Não, eles nem discutem o passado. Eles têm um encontro, e aí Esaú convida ele, ó, vem comigo, vem ver minha casa, vem ver minha família, vem ver os meus parentes, vem ver os meus bens. E Jacó diz, ó, vai indo que eu vou. Eu vou, mas eu vou para o outro lado. Né? Então, por que uma quase restauração? Houve um momento de até eles se entenderem, mas caminhar junto não. Cada um para o seu lado. Cada um para o seu canto. Não tenho nada contra, não tenho nada que acusar, mas também não sou amigo. Mais ou menos nessa ideia que Esaú e Jacó, eles vivem cada um no seu canto. A gente percebe assim, um certo receio de não se envolverem pessoalmente. Tá? Esse é o desfecho dessa história de Esaú e Jacó. Ok? Muito bem. Vamos agora para José. Esse é o desfecho. Então, ele fica uma margem assim, um tanto quanto aberta. Agora, vamos verificar José. Vocês têm isso lá na lição de número 7, a fidelidade de José. Na página 24, a gente ainda está no período patriarcal, certo? Existe ali a leitura bíblica, né? Gênesis 44 a 50 a parte onde aparece na Bíblia sobre a história de José. E algumas coisas a gente vai verificar agora na vida de José. José, filho de Jacó, né? Que a gente acabou de verificar. Jacó tinha uma família muito grande. A gente sabe que esposas, ele teve duas, Lia e Raquel, certo? As duas, e a que a mais amava era Raquel, logicamente, ela nem podia ter filhos, né? Tanto é que ela não podia ter filhos, mas pela intercessão e acabou engravidando e acabou tendo então um filho, e a gente sabe que José era filho de Raquel, a esposa que ele amava. Muito bem. Abra lá sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis. Como é que era a família de Jacó? Vamos ver como é que era a família de Jacó. Versículo 1, 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, lembre essa data, essa idade, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. José, ele era dedo duro, né? Aquele irmão chato que ficava entregando o que os irmãos faziam de errado. Então José é aquele cara filhinho de papai e dedo duro. Ele andava com os filhos de Bila e de Zilpa. Quem eram essas duas mulheres, Bila e Zilpa? Elas eram aquelas que vieram junto com a Raquel e a Lia. Elas eram servas, enfim, elas trabalhavam para Raquel e Lia, vieram junto quando Jacó casou com as mulheres. Essas vieram junto e ele teve filho com elas também, porque em primeiro lugar Raquel não podia ter filhos, e Raquel então achou por bem dar a serva dele para ter filhos com ela. E depois também Lia achou interessante essa ideia, para que ela também tivesse mais filhos através da sua serva, acabou dando a serva dele para Jacó também. Então Jacó teve 4 esposas, praticamente dizendo, né? Teve filho com 4 mulheres. E José andava com os filhos de Bila e Zilpa, que eram seus irmãos, ou meio-irmãos no caso, porque ele era filho de Raquel. Muito bem, versículo 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Novamente, conflito familiar. Parece que quando a gente vai ler Gênesis, a gente não escapa dessa metodologia, essa vivência, né? Desde Adão e Eva, ou enfim, os filhos de Adão e Eva,
Caim e Abel, conflito familiar ali, conflito familiar com Isaac, os filhos de Isaac, conflito agora na família de Jacó, né? Os filhos não havia harmonia no lar. Muito bem. Claro, José tinha essa atitude, o pai também não ajudava muito, né? Ele gostava mais de José, coisa que até o próprio Jacó e Esaú sofreram com o pai Isaac, né? O Isaac também gostava mais de Esaú, então esse conflito de preferências, né? Ele acabou sendo danoso para as famílias. Continuando então, a gente viu que Israel, Jacó no caso, ele gostava mais de José. Então, versículo 5, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse, ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então José, Deus falando com ele através de um sonho, e ele abriu o sonho para todo mundo, né? Coisa que de repente ele poderia ter guardado para ele, teria poupado algumas encrencas com os irmãos. Ele compartilhou o sonho com tudo. Veja só o que eu sonhei. Os irmãos já... tá bom, tu é o cara, né? Tu é o cara. Nosso pai já gosta mais de você. Agora você quer dizer que todos nós vamos trabalhar para você? Você é o chefe da família? Ficou pior ainda. A situação já não estava boa, ficou pior, né? Veja agora, a partir do versículo 18. Eles ouviram, então eles ficavam pastoreando os rebanhos, e o pai dele mandou José para dar uma fiscalizada, já que o José era bom de fiscalizar os irmãos, então vai lá fiscalizar eles. Eles ouviram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem. Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, o animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. O que acontece aqui? Ele vai lá visitar os irmãos dele, e os irmãos dele, qual é a ideia que eles vão ter? Parece que matar irmão é uma coisa comum no Antigo Testamento, né? Caim e Abel, um matou o outro, né? Esaú e Jacó, um quis matar o outro, não chegou a matar, mas não faltou muito, né? Se Jacó não desse no pé, teria morrido. Agora, essa mesma ideia, os irmãos de José também têm. Vão matar o cara, porque parece que matando você resolve o problema. Essa inveja dentro deles chegou a um ponto de querer matar José. A gente pode muitas vezes matar a pessoa, não externamente, mas dentro de nós, dentro do nosso coração, a gente pode matar as pessoas, né? E às vezes a inveja nos leva a isso, né? E justamente eles estavam tão irados com essa situação que eles queriam matar José. Veja lá no versículo 29 em diante. Quando Ruben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes, voltou a seus irmãos e disse, o menino não está lá, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e o molharam no sangue. Enviaram a túnica de várias cores a seu pai e disseram, achamos essa túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. O que eles fizeram? Estava passando lá uma caravana de comerciantes, era muito comum naquela época. Canaã ficava justamente no centro do antigo Vale Fértil, que eles chamam, entre a Mesopotâmia e o Egito. Então, entre a Mesopotâmia e o Egito sempre teve relações comerciais, era comum que povos nômades passassem ali com mercadorias, e era comum também o comércio de escravos, e acabaram vendendo José. Vamos ganhar uma grana em cima dele, a gente se desfaz desse problema,
né, já que Rubem não queria que matasse, né, jogaram ele no poço ali, venderam o irmão deles. Quando o Rubem volta, que ele teve que sanar uma situação, ele voltou, quando viu que o irmão dele não estava mais lá, porque a intenção de Rubem era o seguinte: quando os irmãos dele dessem bobeira, ia tirar o irmão e mandar ele para casa, salvar a vida dele, né? E o que acontece? Quando chega lá, vê que o irmão dele não está mais lá dentro, e aí a coisa fica feia. Eles pegam então, para mostrar para o pai, ou para ter uma desculpa para o pai, eles pegam a túnica de José, rasgam ela e embebem ela com sangue e mandam para o pai, dizendo: olha, algum animal selvagem pegou o teu filho, que também não era muito incomum. Naquela época, naquela região havia bastante animais ferozes, enfim, que poderiam fazer isso. Mentindo então para o velho pai Isaac, né, Israel, de alguma forma para tapar o pecado deles. Muito bem. O que acontece com José? José ele é vendido a essa caravana e ele acaba indo para o Egito. Veja lá no capítulo 39, versículos 1 a 4. Antes disso, só no versículo 36 do capítulo 37, versículo 36 diz assim: os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então chega no Egito, já venderam José, também ganharam dinheiro com José, né? Todo mundo ganhando dinheiro nas costas dele, né? Os irmãos, os comerciantes, eles venderam a Potifar. Vá agora para o capítulo 39, versículo 1 em diante, diz assim: José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, entregou nas suas mãos tudo o que tinha. José se destaca então na casa de Potifar. Potifar é um alto funcionário do Egito. Quem vende eles são os ismaelitas. Quem que era Ismael? Na verdade, quem vende era os primos de segundo grau, né? Porque Ismael e Isaac, Ismael, eles eram irmãos. Isaac era avô de José. E então, os meio primo dele lá, que eram os comerciantes, né? Que hoje são os árabes, eles pegaram e compraram José e venderam José lá no Egito. Enfim, ele então começa a trabalhar na casa de Potifar, é um cara de confiança. José, neste momento, ele poderia ter todos os motivos do mundo, né, para se revoltar contra Deus. Esse Deus é injusto, esse Deus não, né, me fez sonhar coisas grandes, agora o que eu estou fazendo? Estou aqui ralando, estou lavando o chão, estou limpando parede aqui, como escravo. Meu, que coisa é essa? Né? Como é que Deus me promete uma coisa e me põe aí para servir? Mas ele não faz isso. Aonde ele está, ele busca fazer o melhor. Existe um princípio de excelência nele. Princípio de excelência. O que faz bem. Nem que seja um bom escravo. Né? Mas, se eu fosse um escravo, vou ser um bom escravo. Né? E tem muita gente, né, que, ai, tá louco, né? Deus me deu um serviço, mas que serviço mais ruim, né? Tá louco, e fica falando mal e tal. Deus te colocou lá, então faça bem, faça com excelência. Não vai adiantar você ficar reclamando daquele serviço, o serviço não vai mudar. Agora o que pode mudar é a tua atitude. É como é que você encara aquela situação. É como nós encaramos a situação é que vai fazer de nós pessoas felizes ou não. Então, enfim, é isso que Deus me colocou na situação, então vamos fazer. Nós vamos fazer bem feito. José fazia bem feito e Deus honrou. Só que a coisa ainda não piorou o tanto quanto poderia. O que acontece na sequência? Na casa de Potifar havia a esposa de Potifar. Potifar era um cara muito ocupado, muito trabalhador, o cara sempre lá
atendendo aos desejos de Faraó, ela fica muito solitária, coitada, né? Ela é muito solitária e precisa de uma boa companhia. José, aquele rapaz novo, né? Estava com 17 anos quando estava pastoreando os rebanhos lá, então agora deveria estar com o quê? 17, 18 talvez, né? Rapaz novo, né? Aparência boa, o que acontece? Ela começa a dar em cima de José. Veja lá os versículos 22, deixa eu ver, 39, onde é que nós estamos aqui? 39 a 4, a 10 a 12. Veja lá os versículos 10 a 12. Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Não foi uma vez só a tentação. Já havia dias e dias que essa mulher começava a dar em cima de José, e dava em cima de José, e José, né, dá a volta para cá, dá a volta para lá, inventava serviço, né, aquela coisa toda. Mas chegou um momento que foi assim radical, né? Ela chegou a agarrar José, e quando agarrou José, José deixou para trás o que tinha que deixar e deu no pé, correu para sair da casa. A gente pode perceber aqui um desejo muito grande, uma sinceridade muito grande de José, né? Uma fidelidade. Poxa, Deus me colocou aqui, o Faraó, o Potifar me colocou como senhor da casa dele, ele é que governava a casa dele. Potifar nem sabia o que ele tinha na despensa, quem sabia era José. E o que acontece? Ele diz: mas tudo me foi subordinado, né? Mas não você. Você estava fora desse plano. E não adianta. Ela agarra ele, e ele, numa atitude assim de bastante sabedoria, acaba fugindo, mas acabou deixando a capa dele. Isso acaba incriminando ele, porque ela distorce a história e diz que José tentou agarrar ele. Uma mulherzinha bem articulosa. E acaba acusando José de querer atacar ela. Falou isso para o marido dela, e o que acontece? A partir do versículo 20 diz assim: então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Novamente, piorou a situação, né? Já foi vendido como escravo, agora ficou preso, né? Só que nesse desejo de José, né, e Deus abençoando José, pelo caráter de José. José era um homem de caráter. O carcereiro viu que podia confiar nele. Já viu alguém confiar num preso? Difícil, né? Difícil alguém confiar num preso. E o carcereiro viu em José que ele poderia confiar em José. E realmente, José era uma pessoa confiável. Ele não pecou na casa de Potifar, e mesmo estando preso, agora ele era fiel. E o que acontece? Ele é o administrador da casa de Potifar, ele é administrador da casa de Potifar, agora ele é administrador na prisão. Parece que o cara que recebe um chamado de Deus, né, mesmo pode ser na pior da situação, o cara está governando, né? Ele já governava na casa de Potifar, ele já governava na prisão. Porque lá na frente, o que vai acontecer? Ele vai se tornar o administrador do Egito. Isso tudo foi uma escola para ele. A mesma matemática que você aplica na manutenção da tua casa é a mesma matemática que você vai usar numa empresa, no CETERSO. É isso?
Eu posso aplicar a mesma matemática para manutenção domiciliar numa empresa? Eu acredito que sim. Você tem entradas, você tem saídas, você tem que controlar o caixa, você não pode gastar mais do que entra. A matemática é a mesma, não muda. Não é outra matemática, outra economia. Não, aqui é completamente diferente. Não, claro, as entradas e saídas são diferentes, elas entram diferente, elas saem diferente, mas enfim, existe a manutenção básica, do que os gastos fixos, existem os gastos móveis, enfim. Essa engenharia ele aprendeu aonde? Sendo o administrador do Egito? Não, isso ele já aprendeu ali. Não sei se veio alguma coisa de casa já, mas ele aprendeu muita coisa ali no dia a dia, administrando a casa de Potifar. Depois, ele não só cuidava de uma casa, ele cuidava de uma prisão inteira, várias pessoas. Alimento, a hora certa. Tipo, a administração da cadeia estava na mão dele. Tinha muitas pessoas dependendo do trabalho dele. Ganhava bem para isso, né? Não sei, acho que nada, né? Mas ele fazia com excelência. E aí muitas vezes a gente eu olho para mim, né? Esse salário não dá para nada. Que situação complicada. Tá ruim. Não sei, teve gente que já passou por pior já, né? Então, a gente vê em José um princípio de excelência naquilo que ele fazia. Independente de quanto que era o salário dele, mas sim fazer com excelência. A gente sabe que Deus vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. E quando a gente pensa muitas vezes em valores, né? Eu vou dar tanto, eu vou receber tanto em troca. Não, muitas vezes não é apenas em valores, tá? Mas Deus nos recompensa de diversas formas diferentes. Então, algo que nós podemos aprender para nós, de José, né? Ele é um cara justo, é um cara reto, na prisão, inclusive. O que acontece? Lá ele encontra dois presos, os dois presos têm um sonho, e sonha com ele mesmo, já sonhou bastante, né? E ele então esclarece o sonho de que um ia ser solto, tá? Ia virar novamente copeiro do rei, ele servia ao rei, e o outro era o padeiro. Só que a mensagem para o padeiro era outra, que né, ainda ele ia ser, dali a alguns dias ele ia ser morto, e os animais selvagens iam comer a carne dele. E aí ele pede assim para o copeiro, cara, quando você sair daqui, olha a confiança dele na interpretação, ele sabia que o cara ia sair, que a interpretação do sonho era aquela, não tinha dúvida, não é que é livrinho de sonho, né? Pode ser que não, é a interpretação fidedigna. Quando você sair, você lembra de mim, tá? Estou aqui na prisão, foi injusto, não foi correto, eu estou aqui, ó, estou pagando preço, tá? Mas lembra de mim. Quando você for falar com o faraó lá, fica a dica, né? E o cara saiu e nem aí, esqueceu de José, mas nem lembrou do administrador da cadeia ali, né? Passou tempo, até que de repente Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Aí o rapaz foi lembrar, mas espera aí, eu conheço um cara lá que na cadeia, sonho era com ele. Vamos chamar o cara. Chamaram José. Chamaram José lá da cadeia. Veja lá, capítulo 42, versículo 1 e 2. Ah não, esse aqui já está mais adiantado. 41, versículo 39. Diz ali, depois disse Faraó a José. Então ele já interpretou os sonhos, ele já elucidou a charada, né? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez-o subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhai-vos, assim o pôs sobre toda a terra do Egito.
Agora ele está sendo honrado. Ele falou lá dos 7 anos de riqueza, depois dos 7 anos de pobreza. Aí ele já falou, uma dica, né? Ajeita aí, porque vai vir bastante riqueza, então guarda isso para que nos outros anos, quando vier fome, não falte alimento. E aí falou, eu preciso de uma pessoa sábia para isso, você é o cara, você vai administrar o Egito. Quem mandava no Egito, na verdade, não era Faraó, era ele, José. José que praticamente comandava no Egito todo. Só no trono é que ficava Faraó, mas o trabalho, quem fazia o trabalho mesmo, era José. Onde é que ele aprendeu isso? Ali de baixo. Então Deus tem um caminho dele, tem as formas dele trabalhar na nossa vida que a gente não entende. Mas às vezes Deus está nos preparando ali, né? Ele quer ver. Se no pouco tu és fiel, sobre o muito te colocarei. É aquele princípio lá do Novo Testamento, né? Da parábola dos talentos. Então, Deus está nos provando. Será que você consegue administrar o pouco? Mas se você não dá conta nem do pouco, como é que Deus vai querer te colocar num lugar de honra? Então, essa seriedade de José é um exemplo para nós. Então, Cristo está lá no administrador. Veja lá o versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Quantos anos? 30 anos. Quantos anos ele tinha quando estava lá na casa do pai dele que teve os sonhos? 17. Faça a conta. Quantos anos demorou para Deus cumprir parte daquilo que ele tinha prometido? 13 anos. É um bom tempo. É um bom tempo. A gente acha que a promessa de Deus tem que se cumprir assim, né? E tudo rápido, tudo fácil, né? José teve que pagar um preço para conseguir chegar aonde Deus tinha prometido. Pô, mas Deus me prometeu, né? Amigo, tudo tem seu tempo. Agora, seja fiel além de Deus te colocar. Se colocou a tua vida na mão de Deus, então deixa Deus cuidar, né? O cumprimento é Ele que vai cumprir no momento que Ele determinou. Já está determinado. Se você for fiel e obediente, já está determinado o tempo. Só que eu preciso também demonstrar fidelidade. Muito bem. Então, com 30 anos, ele começa a governar o Egito. Ele viaja o Egito inteiro. Fico pensando, né? Agora, de administrador de cadeia para administrador do Egito. Viajava para cima e para baixo. Só que ele tinha humildade. Ele conseguiu mostrar toda a humildade que ele teve lá no início. Agora ele também tinha humildade para lidar com um momento de sucesso, onde muitos não têm, onde parece que o sucesso sobe a cabeça, onde parece que eles são os caras, onde eles conquistaram aquilo por mérito próprio. E José é um cara que sempre foi fiel, sempre foi simples, sempre foi humilde, sempre foi sincero. Eu acredito que quando ele se tornou administrador do Egito todo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, ele continuou o mesmo cara. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Muito bem. O que acontece? José está na boa agora. E os irmãos, e a família de José? Como é que eles lideram com a falta de José? Conseguiram administrar essa situação? Houve esse período de seca, então, houve aqueles 7 anos de falta de colheitas e tudo mais, isso atinge a terra de Canaã também, e os irmãos dele vêm buscar alimento, e onde é que tem alimento? Quem se preparou? O Egito. Graças a quem? José. Porque senão o Egito não teria se preparado. Mas o Egito se preparou por causa de José ter interpretado os sonhos. O Egito se preparou, vieram os irmãos. Veja lá, capítulo 42, versículos 1 e 2. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. Então eram 10 ainda,
10 dos irmãos foram lá comprar cereal do Egito. E quem era o administrador, quem era o cara que recebia todos os comerciantes e tudo mais? Era José. Capítulo 42, versículos 7 a 9, diz assim: vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles e falou-lhes asperamente. Perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. O que acontece? José acaba lembrando dos sonhos dele. Pensa, agora 15 anos depois, 13, 15 anos depois, ele lembra: olha só, os meus irmãos, aquele sonho que eu tive, que todos estavam se prostrando, agora está acontecendo. E os irmãos dele nem perceberam, nem sabiam que era a profecia que ele tinha recebido. Mas José, ele tem dificuldade agora em pegar simplesmente: tudo bem, por quê? Ele sabia o caráter dos irmãos dele. Ele sabia que os irmãos dele sempre brigavam com ele, não gostavam dele, discriminavam ele. E ele agora quer ver: será que eu posso confiar nos meus irmãos? Será que eles são confiáveis? Será que... Enfim, eu quero ver a atitude deles. Vamos medir a atitude deles. E aí ele, então, dá os mantimentos, só que ele diz: olha, um de vocês vai ter que ficar. Porque eles disseram... Ele começa a perguntar quem são, quantos são, e os irmãos: pois é, a gente teve um, mas esse morreu e tal, né? Morreu. E o nosso pai teve mais um, né, que era o Benjamim, que nasceu mais tarde. E aí esse irmão ele não conhecia, porque nasceu depois dele ter saído de casa. E aí ele falou: então tudo bem, então vocês fazem o seguinte, vocês tragam o Benjamim para cá, só que um de vocês vai ter que ficar aqui no lugar para vocês trazerem Benjamim. Aí a coisa ficou feia, porque Jacó tinha falado para ninguém, para não deixar ninguém para trás e tal, e aí ficou uma situação bem complicada. Mas deixaram lá, se eu não me engano foi o Rubem, acho que o Rubem ficou, se não me engano. Foram para casa, falaram com o pai ficou chateado, e aí eles falaram o pior: o administrador lá do Egito falou que é para a gente trazer Benjamim. Aí mexeram com o velhinho, coitado. Era o último filho dele. José tinha falecido, morreu José, coitado. E quem substituiu José foi Benjamim. Benjamim agora era o filho querido de Israel. E aí ele falou: não posso deixar. Mas se a gente não levar Benjamim, a gente não vai poder comprar mantimento. Aí o pai, muito triste, falou: tudo bem. Então, mas ele já quase achou que vou ter que entregar meu filho para a morte, né? Não é outro que vai morrer agora, né? É outro que eu vou perder. Mandou Benjamim. E o que acontece? Eles vêm lá buscar produto. José faz uma estratégia lá, coloca um dos copos reais no saco de semente de Benjamim, né, de cereal, e eles vão, caravana voltando. De repente José manda atrás os policiais, né, a milícia de Faraó. Eles acham um caneco e falam: olha, roubaram. O cara no qual estava o saco do qual estava o cálice vai ter que ficar no Egito. Aí os irmãos entraram em desespero. Falei: não pode. Benjamim ficar aqui, nosso pai vai morrer. Já tinha medo de perder Benjamim, agora sim, agora vai morrer mesmo. Israel já estava, coitadinho, já estava meio velhinho já. Aí eles falaram: não, volta todo mundo. Voltou toda a caravana para o Egito de novo, né? Sozinho, Benjamim não pode ficar. Voltou todo mundo. Chegando lá, José chega um momento que ele vê o desespero dos irmãos. Ele fala: não, a gente não pode deixar Benjamim aqui. E aí José vê: opa, alguma coisa mudou. No passado eles não estavam nem aí.
não estavam nem aí, nem com Israel, o pai deles, não estavam nem aí com ele mesmo, não estavam nem aí. E agora eles estavam dispostos, inclusive, a se oferecer no lugar de Benjamim. Aí ele viu, opa, tem alguma coisa que mudou aí. O que acontece? Veja lá no capítulo 45, versículo 4 em diante, diz assim: Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vocês achavam que os irmãos tinham vendido José? Vocês achavam que foi Faraó ou Potifar que jogou José na prisão? Não. Todos esses acidentes de percurso, tudo isso foi propósito de Deus. Você pensa, que propósito mais estranho. Por que Deus faz dessa forma? Por que Deus usou essas formas trágicas para cumprir a vontade dele? Será que não tinha um caminho mais fácil? O caminho mais fácil foi aquele caminho que Satanás sugeriu a Jesus. Se quer todos os reinos dessa terra, só se ajoelhe e ore e me adore. Fácil. Simples. Você não é o filho de Deus? Você não é o cara que vai ser rei para a eternidade? Então você prostra, eu te dou o mundo. Está na minha mão, eu dou para quem eu quiser. É o caminho mais fácil. Quantos de nós não gostariam de caminhar pelo caminho mais fácil? Mas Deus nos permite caminharmos sobre a terra pelo caminho mais difícil. Porque é no caminho mais difícil que existe galardão. Porque o caminho mais fácil não existe galardão. Jesus falou que aqueles que são honrados aqui na terra já receberam sua recompensa. E foi o que José teve que experimentar. Foi um caminho difícil, mas ele foi honrado. Deus não esqueceu dele. Em todos os momentos Deus estava com ele. Quando ele achava que Deus tinha talvez esquecido ele, que ele poderia julgar, né? Poxa, me venderam como escravo. Como escravo eu fui julgar na prisão. Deus esqueceu de mim. Para me colocar na prisão, Deus esqueceu de mim. Não. Deus, e depois ele vê, e aí a gente pode ver que é a humildade dele. Ele vê que ele não chegou como administrador do Egito pela força dele, foi Deus. Foi Deus que me jogou na prisão, foi Deus que me vendeu como escravo, e foi Deus que me colocou aqui. Glória a Deus. Eu vejo assim, José é um cara, para ter um caráter desse, o cara tem que ter um coração, acho que no altar de Deus, porque senão já teria jogado tudo ao ar. Ele então fala, e ainda fala para os irmãos, gente, não fiquem bravos, né? Não fiquem irados, nem entre vocês não fiquem bravos. Veja só o que ele vai falar lá no versículo 7 a 9, a gente já leu, não, 45. Veja só o que ele diz lá no versículo 24. Ele fala, vão de volta e tragam meu pai para cá. E olha só o que ele diz. Então despediu os seus irmãos, ao partirem disse-lhes, não contendeis pelo caminho. José conhecia os irmãos. Vamos buscar meu pai. E vocês veem se vocês não vão brigar pelo caminho. O mais novo dando lição de moral nos mais velhos. Né? Eu acho que ele conhecia bem os irmãos. Vocês veem se está um jeito. Não vão brigando pelo caminho porque está tudo certo, está tudo bem. Veja agora o capítulo
47, versículos 11 e 12. 47, versículos 11 e 12. Assim José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Sustentou eles. Veja lá agora no capítulo 50, versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Quem consola quem? O ofendido consola o ofensor. Aí eu pergunto, houve perdão real, genuíno aqui? Foi cada um por seu canto. Não, vocês cuidam da gente. Não, eu vou cuidar de vocês. Como é que Jacó e Esaú resolveram a situação deles? Deram um abraço, né? Tudo bem e tal. Vocês para lá e eu para cá. Agora com José e os irmãos a gente vê um perdão profundo, de amor e de zelo um pelo outro. A gente não vai mais andar um longe do outro. Eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ficar juntos. E eu vou ficar junto com vocês. A gente vê um perdão profundo mesmo. Resolveram o passado. Eles falaram do passado. José falou: aquilo que vocês fizeram, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o fez bem. Deus transformou aquela situação de mal que vocês queriam em bem. Esaú e Jacó não chegaram a conversar sobre o passado. E aqui a gente pode tirar uma lição. O que é um verdadeiro perdão? Não é fazer de conta que o passado não aconteceu. O verdadeiro perdão é a gente reconhecer as ofensas do passado, mas reconhecer que Deus é maior do que aquelas ofensas. Isto é perdão genuíno. Uma vez reconhecendo que a situação do passado está resolvida aos pés de Cristo, a gente pode andar junto de novo. Não vamos andar um para cada lado. A gente vai andar junto. Porque Deus nos perdoou. Deus nos restaurou. Então, amados, essa é a lição de José. Perdão. Um perdão genuíno. No de José a gente pode aprender várias coisas. Em primeiro lugar, excelência naquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, perdão genuíno. Trata o passado. Fala do passado. Fala da dor. Mas reconhece Deus em todos os caminhos. E Ele restaura. Como restaurou a família de Israel. José e os irmãos dele puderam continuar caminhando juntos. Vou concluir com um texto do Novo Testamento. E assim eu vou estar concluindo esse estudo. Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15. Mateus capítulo 6, a gente vê lá a oração do Pai Nosso. Versículos 14 e 15 diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. A lição que Deus está dando aqui é o seguinte: o teu perdão depende de você. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Agora, se você não perdoa, eu não posso perdoar. Então, ver Deus nessas situações e saber liberar perdão é uma graça de Deus. E que essa graça esteja contigo. Perdoe. José foi muito humilhado. Mas no meio disso tudo, ele soube glorificar a Deus. Amém? Papai, muito obrigado. Que na Tua Palavra existem exemplos tão inspiradores para nós. Papai, que talvez tão distantes, porque a gente se identifica com algumas áreas, mas parece que são modelos muito superiores.
Eu oro em nome de Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia estejam na vida de cada um de nós e que possamos ter uma atitude semelhante a de José, de fazer tudo com excelência e a perdoar como tu tens nos perdoado. Amém. Amém. Sim, é o curso do Antigo Testamento.